No vídeo de hoje vamos falar sobre a Lâmina das Assassinas. Bom dia, leitor! Meu nome é Luiz Guilherme e no vídeo de hoje a gente vai resenhar, conversar um pouquinho sobre o primeiro livro da saga Trono de Vidro. No caso, a gente está falando sobre A Lâmina da Assassina, que é basicamente um livro de contos onde vão ter 5 contos da Silene, que creio eu seja a personagem principal da saga. Nesse pequeno livro, um compilado de contos, com 5 contos em ordem cronológica, tá? Os acontecimentos são cronologicamente corretas, diferente de The Witcher, por exemplo. Mas basicamente vai servir para a gente conseguir conhecer melhor a assassina Silene, que provavelmente vai ter um impacto relativamente importante nas continuações da nossa querida saga Trono de Vidro, que tem muita coisa para vir pela frente. Mas no fim, será que foi um bom livro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O nosso primeiro conto se chama A Assassina e o Lorde Pirata. Resumidamente, aqui sem dar muito spoiler, o conto começa com um companheiro do clã dos assassinos, da guilda dos assassinos, sendo morto. E a Silene é mandada para uma missão com o pretexto de se vingar, de resolver essa questão do assassinato. Mas na verdade, ela descobre que essa missão, ela no fundo é para arrecadar novos escravos. E obviamente a Silene não é muito a favor disso. E aí vai ter todo o conto acontecendo em volta disso. O primeiro conto ele serve muito bem para nos apresentar o quão fodona vai ser a Silene. A áurea que ela passa, simplesmente, dela tá passando na rua e as pessoas acharem que vão morrer. Tipo, não é que ela tá te encarando, não. Ela só tá atravessando a rua e você já começa a fazer o símbolo da cruz para tentar se salvar ali no rolê. Então, você já consegue imaginar que fica tipo, mano, essa mulher aí, essa mina vai ter uma áurea sinistra. A gente também consegue ver o começo das suas habilidades, tanto que Silene consegue sozinha dar conta de um navio inteiro. Isso foi realmente surreal no meu pensamento. Navio inteiro, onde tem marinheiros, trabalhadores, todos os tripulantes, ela sozinha domina o navio inteiro e fala, mano, é eu que mando, só aceita. Nesse primeiro conto, eu vou ser bem sincero aqui. Do capítulo 2 até o capítulo 10 do conto, eu gostei demais, que é basicamente 90% do conto. Porém, o capítulo 1 foi meio bosta. E eu vou falar isso porque, assim, tem sempre alguns capítulos que são meia bocas no livro inteiro. O livro em si, ele é relativamente bom, mas ele tem os seus pontos fracos. O primeiro capítulo, na hora que eu tava lendo, eu simplesmente não entendi o motivo da existência daquele capítulo no livro. Simplesmente pra mim, ter ou não ter aquele capítulo, tanto faz. Pelo que eu entendi na hora que eu estava lendo, não deu a perceber que essa missão era pra tentar se vingar, tentar resolver o problema ali. Eu basicamente, quando eu fui olhar as anotações, olhar e pra fazer tudo, pra colocar o roteiro pra gravar o vídeo, que eu saquei e falei, putz, entendi. Ela só foi pra essa missão com aquele pretexto. Mas no fim da história, na hora ali, não tava claro, não tá claro. E convenhamos, conto não é pra ser complicado, tá? Quando a gente se trata de um livro de contos, um livro que vai contar a história inicial, um livro que vai te apresentar pra você gostar do personagem, ele tem que ir direto ao ponto e não tem que ser complicado. Deixa as coisas complicadas pro restante da saga. Você tá no primeiro livro, você tem que fisgar o leitor. Realmente, quando eu tava lendo, eu achei que o primeiro capítulo, pra mim, se fizesse ou não diferença ele tá ali, dane-se, não fez diferença. No fim da história, eu entendi o motivo que ele tá ali, que é basicamente pra dar o motivo da missão seguinte, só que a missão seguinte, ela foi entregue de uma forma que ela poderia ser entregue com ou sem o acontecimento anterior. O nosso segundo conto se trata sobre a assassina e a curandeira. É uma continuação direta em uma ordem cronológica dos acontecimentos depois da missão. Ela está sendo mandada para um certo local para treinamento, porém, antes de chegar lá, ela acaba passando numa cidade que, vamos dizer assim, basicamente alguns bandidos estavam no local errado e na hora errada. Porque basicamente tinha uma garçonete que estava sendo atormentada por alguns bandidos exatamente na mesma hora que Silene estava passando. E eu não tenho nem que dizer que foi um banho de sangue que estava acontecendo ali, não é mesmo? Esse segundo conto, na minha opinião, foi o melhor conto de todos. Foi o meu favorito disparado, realmente foi, do começo ao fim, ele foi muito bom. Esse conto é o
que o livro de conto inicial deveria ser? Direto ao ponto. Coloca ali para mostrar que a nossa personagem vai ser fodona e você vai ter um motivo para você querer continuar lendo depois. Esse conto, ele realmente, se fosse só ele, o livro seria perfeito, 5 estrelas, favoritado, caralho, a 4. Sem contar que tem alguns ensinamentos que a gente pode pegar aqui e levar pra vida. É claro que eu não tô nem falando em questão de defesa pessoal, porque aí você precisa de fato praticar, o que você também pode levar pra vida, mas você precisa de certa prática. Mas tem um detalhe aqui que eu anotei que eu falei, mano, faz todo o sentido do mundo. A Celine, ela comenta que os bandidos, normalmente eles escolhem as vítimas que parecem mais fácil, as vítimas que parecem que não vai reagir. Não estou falando para você reagir. Se chegar a acontecer, amigo, não reage, não é a melhor escolha. Mas você passar a impressão de que vai ser uma vítima difícil pro bandido vai fazer toda a diferença. Porque o bandido, ele não gosta de coisa difícil. Se ele tá roubando, ele quer um negócio fácil. Então se ele olha pra você e você vê, porra, se eu for assaltar esse cara aqui, ele vai me meter a porrada, não vou nem mexer com ele. É óbvio que ele vai optar por não, vai embora, tá ligado? Não quero. Eu vou procurar alguém que tá, sei lá, com o celular na mão, distraído, perdendo tempo ali na esquina, não tá nem olhando. Tá ligado? Imagina só, que você tá esperando o busão sem... um tempo atrás eu fazia isso, hoje eu não faço mais não. Mas, sei lá, encostava no ponto de ônibus e ficava ali, ó. Aí você levantava a cabeça só um pouquinho, só pra ver se o busão tava chegando, e continuava ali, tá ligado? Cara, isso daí com certeza é um chamarisco muito bom. E ela te mostra, as falas dela, você mostrar que você tá prestando atenção ao seu redor, porque imagina, se você tá ali, você não sabe o que tá acontecendo à sua volta. Mas aí você tá prestando atenção ao seu redor, mesmo se tem algum bandido que vai, mesmo seja meio louco, você começa a perceber, você vai olhar a volta e fala assim, pô, aquele cara ali tá olhando muito estranho, deixa eu ir pro outro lado da rua aqui, porque aí eu me distancio e se ele tentar fazer alguma coisa, eu já não tô mais ali, tá ligado? E você consegue ter essa visão geral. Você fica prestando atenção na sua volta e se portar de uma forma que vai dificultar a primeira ação. Evitar a ação é melhor do que tentar reagir. E ela ensina isso nesse capítulo e eu achei sensacional. Isso você pode levar pra vida, esses ensinamentos de Celine. Sério, vale muito a pena. Mas, meu querido leitor, você já chegou até aqui, tá curtindo a resenha e ainda não tá inscrito? Pô, clica no botão aqui embaixo e já ativa o sininho, porque, sério, Trono de Vidro são 8 livros, eu nem sei. 8 livros, tá certo? É isso, tá certo. 8 livros e a gente vai ter resenha de todos os livros aqui no canal, então já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de resenha que vai sair aqui no canal, porque, sério, por mais que eu tô falando alguns pontos negativos que tem aqui, não quer dizer que eu não tô amando, e eu realmente tô amando muito essa saga Trono de Vidro. O terceiro conto é Assassine o Deserto. Finalmente Celine chegou no tão falado deserto para ela de fato ter um treinamento como o mestre dos assassinos, mas não era simples assim. Ela basicamente, para conseguir de fato esse treinamento, ela teria que demonstrar que é digna de ser treinado pelo mestre. E aí ela planejava ficar no máximo um mês ali no bagulho ali para treinar, mas ela só poderia sair de lá se de fato conseguisse efetuar o seu treinamento com o mestre. E aí ela vai ter que provar ser digna para isso. Basicamente o conto inteiro vai contar toda essa história onde ela consegue ou não a aprovação para esse treinamento. Esse conto aqui, eu tenho que dizer que ele foi mais complexo, tá? Porque ele foi bem mais construído, ele foi bem montado e coisa do tipo. Inclusive, se a escritora quisesse simplesmente desenvolver um livro inteiro em cima desse conto, eu tenho certeza que daria para fazer um livro bem complexo e muito bacana. Mas a gente está falando de um conto, então na teoria eles deveriam ir um pouco mais direto ao ponto, mas ao mesmo tempo tem coisas que você precisa colocar para fazer sentido e você precisa ter uma conexão com o personagem. É muito complicado você criar essas conexões quando a gente está falando de contos. Como eu comentei anteriormente, uma coletânea de contos, um livro que fala de contos, ele é feito para te fisgar. Então você vai conhecer aquela história, vai ser apresentado e vai querer ler o restante dos livros. Mas esse teve um problema. Por quê? Esse conto, eu falo que ele é mais complexo porque esse conto começou muito bem. Ele começou muito bacana e ele terminou melhor ainda. O problema foi ali no meio. No meio ele deu umas gargadas, entendeu? Você fica tipo,
Pra que tanta coisa? Se fosse um livro separado eu entenderia, dá mais detalhes, show de bola. Mas a gente tá falando de um conto, aí foi complicado porque, cara, quando eu tava lendo, tinha alguns capítulos ali naquele meiozinho que por ser conto, eu acho que tava enrolando tanto que tava me dando sono enquanto eu lia. E foi bem ruim essa questão de dar sono, porque começou a pegar os contos seguintes e todos tinham essa parada. O único conto que de fato não teve esse problema foi o segundo conto, e que pra mim foi o perfeito, deveria ser uma média assim todos, mas infelizmente aconteceu. E bom, não tem muito o que falar. Ele foi um conto muito bacana, só que me deu um pouquinho de sono ali no meiado, começou rápido, perdeu o ritmo, bum, bomba na tua cara. Realmente, a bomba, ela compensou o tempo perdido ali, o tempo de enrolação? Compensou. Mas não deixa o fato de ser um ponto negativo aquela enrolação ali no meio termo. Então eu tenho que colocar aqui bem um pontinho e falar o que eu senti de fato enquanto eu estava lendo esse livro. Deu sono enquanto eu estava lendo. A Assassina e o Submundo é o nosso quarto conto. Aqui não tem muita coisa que eu possa resumir sem ser um spoiler muito escrachado, mas basicamente esse conto vai ser uma ponte pro conto seguinte. Basicamente a assassina já voltou para Ardalan, que é basicamente o reino, a cidade, não sei como é que nomear direito isso, onde ela tá trabalhando, onde ela vive, mora e faz toda a questão dos assassinos e tal. Resumindo, ela vai sair do clã dos assassinos e vai começar a viver sua vida normal. Tá? E ela basicamente é uma ponte pro próximo conto. Foi bacana, teve momentos que eu também tive sono enquanto eu tava lendo, mas ok, esse foi aquele conto meia boca, só pra passar mesmo, talvez enrolar a página, não sei. Mas ok, foi legal, ok, eu vou falar tipo, ok, ele não foi perfeito, não foi maravilhoso, mas também não foi ruim, ele foi ok. O nosso quinto e último conto, mas não menos importante, A Assassina e o Império. Esse daqui com certeza foi o estopim do nosso livro, a história, o marco, aquele conto que, mano... Uma parada muito, muito característico dessa escritora, pelo que eu entendi, o que a minha prima fala, que ela leu os outros livros, é que ela gosta de mexer com as suas emoções quando o livro está acabando. Porque você vê as páginas terminando, e a merda só vai piorando, a merda só vai piorando, a merda só vai piorando, você não sabe como é que aquilo vai se resolver, porque tá acabando tempo. Tá acabando página, não tem página para terminar. E sério, cada minuto que passava só ia dando cada vez mais merda, e não é a página, vai acabar, você fica, mano, você começou a andar pela parede e tal, começou a ser complicado. Mas esse conto, ele tinha tudo para ser o melhor conto de todos. Mas infelizmente ele não foi. Tá, ele pode ficar ali no meu segundo favorito e tal, mas ele ainda teve pontos de preparos. Eu entendo, vamos lá. Eu entendo que por você ser um assassino, você precisa de certos preparos. Afinal de contas, você está fazendo uma missão que é literalmente vida ou morte. Ou você mata ou você morre. Então, você não pode errar. Não tem opções para errar. E ter esse preparo, ter toda essa informação, você tem duas opções. Ou você dá uma resumida muito branda, só para falar, vamos se preparar, não sei o quê. Ou você dá detalhe por detalhe. O problema de dar detalhe por detalhe é que você não tem muito espaço, já que você está terminando o livro, está acabando o espaço ali do livro, e a gente também está falando sobre contos. Se você fizer um conto muito gigantesco, não vale a pena, mete um livro inteiro de uma vez. Mas, se você está falando sobre contos, beleza, dá uma resumida, só fala que se preparou, faz um negocinho aqui, não fica enrolando tanto, cara, ai, mas como eu odiei essa enrolação. O problema não é enrolar, o problema é enrolar num conto. O conto era pra ser pequeno, era pra ser direto ao ponto. Era só pra gente conhecer a Cilene, mostrar que ela é fodona e querer continuar. Beleza, fez o trabalho de querer continuar? Fez o trabalho de querer continuar. Mas, entendeu? Muitas das vezes ali eu pensei em desistir. Agora você aí que tava digitando, eu tenho certeza que você tava digitando. Ah, você tá lendo o Trono de Vidro errado. Tá começando pelo livro que não era pra começar. Antes de você terminar esse comentário que você estava fazendo aí, pensa um pouquinho. Eu estou lendo o livro na ordem que está no box. O box, ele mostra que ele é o primeiro livro. Ah, mas as pessoas falam que ler em outra ordem é melhor. As pessoas podem achar a ordem que for melhor para elas e você lê do jeito que você quiser, do jeito que você preferir.
Porém, eu tenho na cabeça de que se a editora quis colocar nessa ordem, faça algum sentido ele estar nessa ordem. Eu ainda não li o segundo livro inteiro, mas eu já dei aquela espiadinha. E eu sei que o segundo livro começa no exato momento que o primeiro livro termina. Ou seja, é uma ordem cronológica fiel. Então faz sim sentido começar com a Lâmina das Assassinas antes de ir para o segundo livro. Porque é uma história que está acontecendo antes do que de fato vai começar a história. Você conhece a personagem, você gosta da personagem, você quer saber mais sobre a personagem. Aconteceu isso a mesma coisa em The Witcher. Conheci o Geralt com os contos e eu simplesmente não consegui parar de ler depois. Então faz muito sentido começar com os contos. Mas você pode estar falando que eu estou lendo errado, por isso que eu tive essas reclamações. Mas faz sentido ler dessa forma e eu vou de fato ler da forma que está na ordem do box. Eu acho que faz muito mais sentido que isso e a editora também, senão ela colocaria em outra ordem. Moral da história antes que eu derreta aqui no estúdio, A Lâmina do Assassino foi um livro muito bacana. Os começos de cada conto eram maravilhosos e os finais melhores ainda. Porém, entretanto, todavia, aquele meado era meio complicado, difícil de passar, dava sono, quase desisti, mas eu continuei e valeu super a pena. Não é o meu livro favorito, mas ainda é um livro muito bacana. É claro que os finais eles acabavam compensando às vezes, sim, mas não deixa de ser um ponto negativo. Mas, no geral, é um livro muito bom, super recomendado, caso você queira, de fato, entrar nessa saga de Trono de Vidro, que imagino eu que vai ser uma parada muito bacana. Agora, se você gosta de fantasia, muito provavelmente você vai gostar de The Witcher. Dá uma clicada nesse vídeo aqui que você vai saber tudo sobre Geraldão o Bruxo, ou clica no vídeo de cima que é uma recomendação direta do YouTube, sério. O YouTube te conhece melhor do que qualquer pessoa. Fora isso, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!